Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo que nos acompanha aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online. E mais um encontro, mais um domingo que não podemos estar juntos, reunidos no templo, mas que temos a alegria e a oportunidade de nos encontrarmos aqui, através da internet, seja do Facebook ou do YouTube, onde você tem tido a oportunidade de, nos domingos pela manhã ou até em um outro momento, poder estudar a palavra do Senhor e aprender alguma coisa muito importante, né? Ou algumas coisas, algumas verdades muito importantes e relevantes para o nosso viver, através da mensagem da palavra do Senhor que nós temos aqui procurado estudar com esta série de estudos que iniciamos, a série de estudos chamada O Fruto do Espírito, né? Nós estamos nessa série, O Fruto do Espírito, já há 5 semanas, 5 domingos. Hoje estamos no nosso 5º estudo, onde estudaremos acerca da paz como característica do fruto do Espírito, né? Nós temos visto, meus amados, que o fruto do Espírito é o caráter cristão esperado por Deus, né? Temos visto que refere-se a qualidades morais, qualidades espirituais e o caráter da pessoa de Jesus, encontrado na pessoa de Jesus, que o Espírito Santo, pela nossa comunhão com Ele, após a nossa entrega de vida a Jesus, termos recebido o Espírito Santo desenvolve em nós essas qualidades. É o fruto, é obra do Espírito Santo produzir em nós essas qualidades que nós temos todo o potencial, né, toda a condição necessária para desenvolvê-las. E o que é, né, ou onde é que a Bíblia nos fala sobre este fruto? Nós temos estudado o texto ali de Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 ao 25. Lá, vamos ler, porque lá vai nos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Obras da carne e fruto do Espírito, como a nossa velha natureza, que é guiada, movida pelas obras da carne, que é a inclinação para o pecado, aquilo que a natureza pecaminosa do ser humano tem inclinação e tem ali um forte apetite, né, para realizar, para se satisfazer, né, ali nos seus desejos carnais pecaminosos, e são obras da carne. Essas obras da carne são obras ou são ações, são atitudes que contrariam totalmente a vontade de Deus, o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Então, as obras da carne se opõem ao fruto do Espírito, são oposições ao fruto do Espírito, que é resultado de uma vida com Deus. Então, ou você está vivendo sobre o controle das obras da carne, embora você possa não praticar todas elas, mas você está de alguma maneira, se não está vivendo pelo Espírito, você está vivendo pela carne. Ou é um ou outro, né? Se estamos vivendo pelo Espírito, nós estamos lutando contra a obra da carne e, por isso, o fruto do Espírito e a obra da carne são opositores, né? São antagônicos. E o texto de Gálatas nos apresenta exatamente as obras e o fruto do Espírito, né? As obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ler para nós entendermos melhor esse texto, ou podemos ter essa visão mais ampla daquilo que o texto vai nos dizer. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é mal, ou deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Meu querido e minha querida, quero que você fale comigo essa última frase. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Louvado seja o nosso Deus que nos salvou, nos resgatou do pecado, do domínio dessas obras que nos impedem de viver uma vida plena nesse mundo. A causa de tanta desgraça nesse mundo é o pecado. E essas obras, quando estão dominando, atuando, presente na vida do ser humano, meu querido e minha querida, elas trazem um caos terrível para o nosso viver. Então, bendito seja o Senhor, nosso Deus, que através de Jesus nos resgatou para vivermos pelo Espírito, porque o fruto do Espírito na nossa vida só vai produzir coisas boas, vai nos levar a uma vida plena, a uma vida abundante. Então, quero que leiamos aqui os 2 versículos que são chaves, nesse estudo, que verso 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meus amados, nós estamos estudando nessa série essas qualidades, essas 9 características do fruto do Espírito, e nós temos visto, desde principalmente do segundo estudo, quando começamos propriamente a falar do fruto. No primeiro estudo falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, mas eu fiz uma divisão, uma junção dessas 9 qualidades do fruto do Espírito, porque há um entendimento, e eu sigo esse entendimento, de que essas 9 qualidades estariam arranjadas 3 a 3, ou a ideia do Senhor ao dizer que isso o caráter do indivíduo deve ser moldado e conduzido por essas 9 atitudes ou características, é que de 3 em 3 diz respeito à origem ou relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e consigo mesmo. Então nós vamos ver o amor e a alegria dizendo respeito ali ao relacionamento com Deus. É através do relacionamento com Deus que nós vamos desenvolver essa qualidade. O amor vem de Deus, a alegria vem de Deus. Como veremos hoje, a paz também vem de Deus. Da mesma maneira, as outras 3 próximas qualidades, a longanimidade, a benignidade e a bondade, diz respeito ao relacionamento com as pessoas. Você e eu precisamos ser longânimos, benignos e bondosos uns com os outros. É na nossa relação pessoal, um com o outro, E as últimas 3 qualidades, fidelidade, mansidão e domínio próprio, vai dizer respeito à nossa vida interior, ao nosso íntimo, porque essa disposição para a fidelidade, de ser uma pessoa mansa e que tenha um domínio de si, um autodomínio, um autocontrole, e essa qualidade diz respeito à nossa vida interior. É no nosso eu, no nosso íntimo, que isso vai ser desenvolvido, vai ser aperfeiçoado, tá certo? Então, meus queridos, essas 9 qualidades, elas estão intimamente relacionadas uma à outra, embora elas podem ser arranjadas dessa forma, ao mesmo tempo, esses 3 grupos estão totalmente relacionados entre si e todos devem ser visíveis no nosso ser, desenvolvidos ao mesmo tempo, uma depende da outra. Por isso que nessa imagem que eu aqui coloquei para você, Deus, o outro e nós, elas estão dentro da mesma, do mesmo corpo, do mesmo escopo, porque elas podem ter origem e destino distinto, mas
a sua relação é interdependente, uma depende da outra, e nós precisamos ter essa característica desenvolvida no nosso ser, na nossa vida, tá certo? Então hoje nós falamos na semana passada nós falamos acerca dessa característica da alegria e falamos, então nesse quarto estudo, que o fruto do Espírito é produzido, pela presença de Deus em nós. Na verdade, a alegria, como parte do fruto do Espírito, é produzida pela presença de Deus em nós. Então, nesse sentido, Deus é a fonte da nossa alegria. Mas em segundo lugar, falamos na semana passada que o fruto do Espírito, ele promove a alegria para todas as circunstâncias. Ou seja, a alegria da qual nós falamos, ela tem origem em Deus. É Deus quem nos dá, é Deus que é a fonte da nossa alegria. Mas essa alegria que recebemos de Deus é uma alegria que supera o sorriso no rosto. Eu usei essa expressão, supera o riso, supera o sorriso da nossa face, mas diz respeito ao quê? A uma capacidade de manter a alegria independente das circunstâncias. Passando por momentos difíceis, tribulação, iremos ter sim tristeza, mas a nossa alegria, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, para fechar esse estudo que fizemos na semana passada, a alegria na vida do cristão é uma marca, é uma qualidade presente. A alegria é perene. Você passa por momentos de tristeza, mas a sua vida é marcada pela alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse tempo de tristeza, de dor, de sofrimento que você está passando não será para sempre. A alegria virá, bate a sua porta, ao amanhecer está próximo. Então o Senhor nos dará essa alegria muito em breve. E também diz respeito à alegria eterna que teremos na eternidade no céu, onde não haverá choro, não haverá pranto, e o Senhor Jesus diz em Apocalipse que Ele enxugará da nossa face todo choro, toda lágrima. Amém? Então que você seja alegre no nome de Jesus, viva a alegria do Senhor no nome de Jesus. Mas hoje, meu querido e minha querida, dando continuidade ao nosso estudo, entraremos na terceira qualidade, que é a paz. O que é a paz? Que paz é essa? No Antigo Testamento, a expressão usada ali no hebraico, e o povo judeu ainda hoje se sauda através da expressão shalom, Shalom, a paz, ou shalom Adonai, a paz do Senhor. Isaías capítulo 26, o versículo de número 3 e 4, diz lá a base dessa paz que nós recebemos do Senhor. Diz lá: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Louvado seja o Senhor. Veja, amados, que esta declaração de Isaías, dizendo: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aquele cujo o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, permanece firmado no Senhor. Veja que essa declaração de Isaías aponta na direção daquilo que se espera do cristão. Essa é a descrição de daquilo que todo cristão deve exalar, deve representar. Se por um lado, como já vimos, todo cristão precisa ser marcado pelo amor, ser caracterizado como uma pessoa alegre e feliz, da mesma maneira, nós como cristãos precisamos ser marcados pela paz que vem de Deus, a paz do Senhor que habita em nosso coração. Porque todo cristão precisa entender que essa descrição da paz é a descrição que todos devemos ter, e essa é a descrição de todo cristão que está sozinho no campo de batalha, protegido ao redor pelo seu Deus, que está no comando da situação. É o reconhecimento
de que nós não estamos sozinhos. É o reconhecimento de que Deus está nos guardando, nos protegendo, independente do que estivermos passando. É talvez a imagem de uma mãe. Imagine uma cena de uma terrível catástrofe, de um caos terrível, um acidente, né, um terremoto, um incêndio. Imagine uma mãe saindo com o bebê no colo. Aquela mãe desesperada, segurando o seu filho no colo, nos braços, envolto ali num cobertor, aquela criança. A mãe está em desespero, aos prantos, desesperada, e ela sai com o bebê no colo e o bebê dorme calmamente. O bebê descansa tranquilamente. Ele não tem noção do que está acontecendo, mas ele dorme porque ele está no colo da sua mãe. Ele está protegido, ele sente-se protegido, guardado no colo e nos braços da sua mãe. Essa imagem, né, é aquilo que Deus espera que nós tenhamos na nossa relação com Ele, de confiarmos plenamente no nosso Deus. E como diz aqui Isaías, podemos dele dependermos. Né? O cristão não está preocupado com o seu futuro, porque ele sabe quem tem o futuro nas suas mãos, de que a nossa vida está nas mãos de Deus, de que nós dependemos dele e ele está cuidando de nós. O cristão confia que o Senhor cuida dele e não treme sobre a rocha, porque sabe quem fez a rocha, que o próprio Deus é a nossa rocha. O cristão não duvida porque conhece aquele que tira as nossas dúvidas. Este é o conceito de fé autêntico, de não duvidar, porque sabemos aquele que tira, dissipa toda a dúvida, que lança fora todo medo, toda angústia, todo pranto. É confiança plena no Senhor. Por isso Isaías diz: somente o Senhor é a rocha eterna. Então, somente o Espírito Santo pode nos dar paz no meio da tempestade. Somente o Espírito Santo pode nos dar essa paz no meio da aflição, na hora da angústia. Naquele momento que o salmista diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus é aquele que traz paz nessa hora. Na hora que você passa pela perda de uma pessoa querida, a paz, quem pode te dar paz é o Espírito Santo de Deus. Na hora que você perde o emprego, é o Espírito Santo que pode restabelecer a paz, a segurança de que o sustento não vai faltar na sua vida. No momento que você fica enfermo, é o Espírito Santo que vai promover paz, de que você está seguro e a sua vida está nas mãos de Deus, e Ele poderá curá-lo, e Ele poderá restabelecer a sua vida e a sua saúde. Esta paz tem origem, portanto, no Espírito Santo do nosso Deus, meus amados. Então, meu querido e minha querida, o desejo de Deus é que nós vivamos essa paz constante na nossa vida, porque para o cristão, paz não é simplesmente a ausência de conflitos ou qualquer outro estado artificial que o mundo pode oferecer. No mundo há diferentes tipos de paz. Há aquela paz que nós encontramos no cemitério. Você vai a um grande cemitério, seja aqui da nossa cidade ou um outro grande cemitério, é um lugar sossegado, silêncio. Há um lugar, embora triste, porque é um lugar onde são sepultados pessoas que perderam a sua vida. No entanto, é um lugar sossegado, que transmite ali uma sensação, vamos dizer, de paz. Muitos lugares as pessoas vão fazer passeios, piqueniques, tem até ali um ponto turístico em cemitérios. Mas há também aquela paz que é trazida pelos tranquilizantes. Há um grande, talvez nas farmácias, os produtos dos que são mais vendidos hoje são os anti-ansiolíticos, os tranquilizantes, os chamados calmantes. Essa espécie de medicamento, ela traz uma sensação de paz ao indivíduo, ao coração do indivíduo, mas essa paz do cemitério, essa paz do medicamento ali, do tranquilizante, ela é uma paz muito limitada e condicional. Passou o efeito do medicamento, você precisa tomar outro,
aquela paz do cemitério, quando você passa os muros, os portões, ela se vai. Mas a paz que Deus está falando para nós aqui no fruto do Espírito é essa de que o cristão, ele não a perde em razão dos conflitos. Porque para o cristão, paz não é simplesmente a ausência de conflito. Não é você viver em paz, não é você viver uma vida artificial por um medicamento, não é você viver a ausência de angústias ou de problemas na sua vida. Jesus nos advertiu, dizendo: no mundo tereis aflições. Passamos por isso, estamos sujeitos. Mas esta paz, meus amados, é a paz profunda e permanente que só Jesus pode trazer ao meu e ao seu coração. É só na relação com Jesus, aprendendo da palavra de Jesus, do ensinamento de Cristo, das verdades de Deus, que poderemos desfrutar dessa paz verdadeiramente, independente das circunstâncias. Da mesma forma que falei da alegria, que você pode ter momentos de alegria humanamente, você pode ter momentos de tristeza. Da mesma maneira, humanamente, nós podemos ter momentos que a paz nos se vai. Somos humanos, temos as nossas fraquezas, e há momentos que nós ficamos angustiados, atribulados, mas aí onde entra exatamente o desenvolver dessa qualidade do fruto do Espírito, de aperfeiçoar para que isso também perdure apenas por um pouco e logo seja restabelecido pela confiança, pela dependência e pela dependência do nosso Deus, essa paz perene no nosso coração. A questão aqui é que da mesma maneira que o amor e a alegria devem caracterizar, marcar a nossa vida também precisa ser marcada pela paz. Não aquela pessoa atribulada que chega em qualquer ambiente e as pessoas já regalam os olhos ali porque sabe que aquela pessoa não transmite paz. Não que ela causa tumulto, mas a sua vida é um tumulto, angustiada, aflita, é uma pessoa que não demonstra essa dependência de Deus. E a nossa vida precisa ser marcada por isso, pela paz. Uma pessoa que, apesar da adversidade, revela sim a sua dor, o seu sofrimento, mas ele confia no Senhor. Veja que Jesus nos diz isso: deixo com vocês a minha paz lhes dou, não como o mundo costuma dar. Então veja que essa paz pode vir somente pela presença do Espírito Santo. Jesus diz: eu deixo a minha paz eu vos dou. Somente a presença de Deus pode trazer essa paz. Então, se você não tem andado com Deus, se relacionado com Jesus, não tem andado em comunhão com o Espírito Santo de Deus, infelizmente, meu querido, lamento te dizer que você viverá de fato essa angústia, essa tribulação. Se você não tem orado, não tem lido a palavra, não tem meditado nas verdades de Deus, não tem procurado aprender de Deus, da vontade, do propósito de Deus, lamento te dizer que você, infelizmente, viverá uma vida limitada nesse aspecto, uma vida que faltará paz. Você ficará preocupado e não terá paz quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Você vai ficar preocupado com o trabalho, se vai faltar comida na sua casa, você não vai conseguir dormir, vai viver uma vida na dependência de medicamento, de anti-ansiolíticos, de calmantes. Você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus seja o seu tranquilizante. Ele traga essa paz. Por isso Jesus diz: eu deixo a minha paz. A paz do Senhor, a presença de Deus é o que pode restabelecer em nós esta paz, como o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Veja aqui Romanos capítulo 5, o verso 10 diz que se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A ideia aqui é que o apóstolo Paulo, ele está colocando que a relação com Deus, do ser humano de um modo geral, na relação com Deus, ele tem uma guerra. Por quê? Porque Deus criou o homem santo, criou o homem puro, criou o homem
para uma vida que agrade a Deus, que satisfaça a Deus. No entanto, o homem, ele se afastou, se rebelou contra Deus. Ele decretou guerra contra Deus, ou seja, Deus criou o homem para viver de acordo com a sua vontade, e o homem decidiu viver conforme o seu próprio querer. Então ele rejeitou Deus e assim se tornou inimigo de Deus, porque aquele que não vive para agradar a Deus se opõe a Deus e à sua vontade, ao seu propósito. E Paulo diz que em Cristo nós somos reconciliados, foi restabelecido a paz, a discórdia foi vencida, a guerra foi posta em trégua, não a trégua que passa, mas foi posta ao fim. Então não há mais guerra, não há mais briga, não somos mais inimigos de Deus, mas sim amigos. E por isso Paulo diz: se quando éramos inimigos, Deus Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida, porque Cristo ressuscitou. A vida de Cristo, Ele venceu a morte, venceu o pecado e nos reconciliou com Deus. Então aqui nós vemos o seguinte, que a paz de Deus pode reinar em nossos corações sempre, e ela é sempre precedida pela paz com Deus. Então há dois aspectos, a paz de Deus e a paz com Deus. Uma vez que eu era inimigo de Deus e agora eu tenho paz com Deus, porque eu criei em Jesus e recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, também eu posso receber a paz que vem de Deus. Essa paz com Deus me traz uma paz que vem de Deus. A paz de Deus é a paz para as circunstâncias. Então, dessa maneira, nós podemos ver que Paulo vai nos ensinar que a obra que Jesus Cristo realizou na cruz, a obra salvadora de Jesus, ela realiza, ela vai promover dois aspectos. A obra salvadora de Jesus tem dois estágios. O primeiro é este, que em Cristo foi restabelecida a paz com Deus. Então Deus estava muito aborrecido, entristecido com a humanidade por causa do seu pecado, e Jesus, com seu sangue, ele proveu paz, estabeleceu a paz. Ele foi capaz de terminar a guerra que havia entre o homem pecador e o Deus que é justo. Então a guerra acabou, a paz veio e agora reina na nossa relação com Deus. Essa é paz com Deus. Deus estava satisfeito, a dívida foi cancelada, completamente paga, com os seus débitos totalmente pagos por Jesus na cruz. Se nós estivermos dispostos a nos arrepender e nos voltarmos a Deus com fé em Jesus Cristo para recebermos o perdão, recebermos a salvação, nós receberemos a paz com Deus, ou seja, seremos recebidos como filhos. Não haverá mais separação, não haverá mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa paz é estabelecida no ato da nossa conversão, quando você entrega a sua vida a Jesus, reconhece-o como Senhor e Salvador e recebe Ele na sua vida. Você se entrega a Ele. Aí Ele perdoa os seus pecados, paga a sua dívida mediante a sua fé em Cristo, que pagou o preço na cruz do Calvário. Agora você tem paz com Deus, é filho de Deus, anda em comunhão com Deus, ora a Deus, fala diretamente a Deus, tem a presença de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, porque você tem paz com Deus. Mas há um segundo aspecto, que é o de que a obra salvadora, além de estabelecer essa paz com Deus, ela proporciona a paz de Deus, ou seja, é a paz para as circunstâncias, porque nós já estamos munidos com a paz de Deus, mas agora também nós temos paz para enfrentarmos as circunstâncias de adversidade, que estamos sujeitos a passar na nossa vida, enfrentarmos no nosso viver diário. É a paz que vai ser capaz de nos fortalecer na hora da dor, na hora do luto, quando passarmos pelo desemprego, ficarmos enfermos, quando estivermos até passando por um atrito relacional. A paz de Deus traz conforto, refrigério
a nossa alma. E veja, a paz com Deus, estabelecida pela nossa conversão a Jesus Cristo, a decisão de seguirmos Jesus, traz paz para o nosso viver, para as circunstâncias da nossa vida. Por isso é importante nós lembrarmos daquilo que Charles Spurgeon ele vai dizer numa declaração dele acerca dessa paz, e que serve para nós de alerta. Ele vai dizer: olhei para Cristo e a pomba da paz voou para dentro do meu coração. Olhei para a pomba e ela voou embora. Então veja, isso aqui é profundo, meus amados, porque nos diz que nós não devemos olhar para o fruto, não é para a paz, mas para a origem de toda a paz, porque Cristo, pelo Espírito Santo, cultiva a nossa vida com sabedoria para produzirmos, vivermos em todo o tempo, em qualquer circunstância, com a paz que vem dele, a paz que vem de Deus. Então veja que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, não tente entender essa paz que Deus dá. Você precisa simplesmente vivê-la. Essa paz não se compreende, porque ela não pode ser compreendida pela mente humana. Por isso Paulo diz: a paz de Deus excede todo entendimento. É aquela pessoa que perdeu uma pessoa muito querida, chorou, lamentou, mas ela não vai viver esse choro eternamente. Em pouco tempo ela consegue receber um conforto, um refrigério, que ela consegue sentir a saudade, a dor da perda, mas a paz para viver, paz para continuar e restabelecer a sua vida, entendendo que a sua vida continua, prossegue. Então não tente entender, porque o que Charles Spurgeon diz é: quando olhamos para a paz, querendo entender ou atribuir que ela tem origem por si só, ela se vai, porque ela vem do Senhor. Olhei para Cristo e a paz veio ao meu coração. É em Jesus que recebemos e encontramos essa paz. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então veja que maravilhoso. Jesus, meus amados, aqui se apresenta como o nosso grande terapeuta. A terapia psiquiátrica mais eficiente do mundo é aproximar-se ou apropriar-se das promessas de Jesus, é correr para os braços de Jesus, se entregar a Ele. Estou dizendo que você em algum momento não vai precisar de algum outro apoio, de um aconselhamento pastoral, de um aconselhamento de um irmão, de um aconselhamento psicológico e às vezes até de uma orientação psiquiátrica. Pode ser necessário, porque há doenças da nossa alma que precisam de auxílios de pessoas que Deus capacitou para nos instruir. No entanto, meus amados, o Senhor Jesus é aquele que pode de fato restaurar a nossa alma, é aquele que pode cuidar das nossas emoções e especialmente do nosso espírito, para trazer paz ao nosso íntimo, ao nosso ser. Veja que ele diz aqui: eu lhe darei descanso. O rei Davi, meus amados, é uma prova viva da terapia espiritual para a alma que o Espírito Santo aplica ao nosso viver. Nós podemos ver na vida de Davi, especialmente no Salmo 23, uma declaração tão maravilhosa que é o Salmo 23, ele mostrando exatamente que Deus, ele promove em nós essa terapia para a nossa alma. Ele diz ali no verso 2: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Veja, ele me faz repousar. Isso é descanso em paz. No Senhor nós encontramos paz, esse descanso para a nossa alma. Mas Davi continua no versículo 3, ele continua dizendo ali: ele refrigera a minha alma. Esse refrigério da alma, meu querido, é renovação das nossas forças. Ele traz descanso em paz e ele também traz para nós renova
as nossas forças e nos enche dessa paz, para que possamos prosseguir, possamos caminhar na dependência dele, sobre o cuidado dele. Então ele refrigera a nossa alma. Mesmo procurando paz sem parar, os homens, o ser humano, em qualquer espécie, em qualquer lugar, os homens não acharão essa paz enquanto não chegarem a uma simples e direta conclusão. O ser humano só vai encontrar paz verdadeiramente quando ele compreender que Jesus Cristo é a paz. Essa paz não é algo que se compra, não é algo que se dá, que se entrega, que se acha em qualquer lugar. A paz que o ser humano precisa para o seu viver é Jesus Cristo, é uma pessoa. Quando temos um encontro com Jesus, encontramos a paz, recebemos a paz. Ele é a própria paz e por isso ele é chamado Príncipe da Paz. Ele é aquele que quer trazer a você refrigério para a sua alma, descanso para o seu espírito. Então, Jesus Cristo é a paz. Em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 13, Paulo, ele vai ali deixar essas palavras tão maravilhosas. Veja que ele diz ali, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz para a sua confiança nele, ou por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meus amados, a paz que vem de Deus é uma paz que enche-nos de esperança. Esperança é expectativa, uma viva e ardente expectativa de que coisas melhores, um momento melhor, coisas maiores do que este momento estão por vir. E uma pessoa que vive em paz é uma pessoa que viverá em esperança. E Paulo aqui ele vai dizer que o Deus da esperança, ele os encha de toda alegria e paz. Como é que você está nesse momento da sua vida? Tem essa alegria? Tem desfrutado dessa paz? Essa paz que o Senhor quer que você viva? E como descrever melhor a alegria e paz? Paz é fruto do Espírito, sim. É obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é obra de Deus na vida daquele que nele crê e dele depende. Essa é a obra que Deus realiza na nossa vida quando começamos a andar com Jesus, a viver pelo Espírito Santo. Uma vida cheia de paz, que conduz a nossa vida em tranquilidade, em refrigério. Meu amado e minha amada, você tem tido e desfrutado essa paz no seu coração? Talvez você que ouve este estudo, assiste este estudo no dia de hoje, talvez você precise tomar a decisão mais importante da sua vida para que você possa desfrutar dessa paz, que é a decisão de entregar sua vida a Jesus. Jesus é a fonte do amor, da alegria e da paz que já estudamos até aqui. E é em Jesus que você receberá essa paz. Talvez a primeira coisa que você precisa fazer é tomar a decisão hoje, nesse momento, de dizer: eu reconheço que essa falta de paz é porque me falta Deus na minha vida, e hoje eu entendi e por isso eu tomo a decisão de entregar a minha vida a Jesus e recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero hoje entregar a minha vida a Ele. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão, e se não a tomou, eu quero convidar você neste momento a orar comigo, entregando a sua vida a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador ou uma pecadora, eu reconheço que preciso de Deus e eu decido entregar a minha vida a Ti, para que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, e haja paz entre Deus e eu, entre mim e o meu Deus, para que a paz do Senhor também repouse em meu coração para o meu viver. Amém? Meu querido,
Se você tomou essa decisão por Jesus, louvado seja o Senhor pela sua vida. Se você já havia tomado essa decisão, eu quero convidar você a orarmos também, para que, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar, venha nos capacitar, para que possamos ser aperfeiçoados na sua paz, a paz que vem de Deus. Vamos orar para que o Espírito Santo desenvolva o seu fruto em nós e aperfeiçoe na minha e na sua vida, que já estamos andando com Cristo. Você que hoje tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus, aperfeiçoe em nós a paz que vem dele. Amém? Vamos orar neste momento pedindo o auxílio do Senhor. Pai querido, nós queremos neste momento agradecer pelo teu amor, pela alegria que recebemos através de Jesus e louvá-lo também, porque em Jesus foi restabelecida a paz com Deus. Nós queremos neste momento, meu Pai, pedir que o Senhor venha abençoar aqueles que tomam neste dia, neste momento, uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador. Abençoe essas vidas, fortaleça-os, dê entendimento de o que é viver uma vida com Jesus e de que o que precisa ser mudado será transformado com o auxílio do teu Santo Espírito que habita na sua vida. Ao mesmo tempo, abençoe estas vidas, como a vida daqueles que já entregaram suas vidas a Jesus, para que possamos ser aperfeiçoados no fruto do teu Santo Espírito que habita em nós. Teu Santo Espírito habita na vida do crente. A igreja do Senhor é templo do teu Santo Espírito. Agora nós te pedimos que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas e nos aperfeiçoe para que possamos de fato viver uma vida em paz, uma vida guiada pela alegria, firmada no amor do Senhor, uma vida que desfruta dessa paz para as circunstâncias, uma vida que desfruta da comunhão íntima com Deus, por ter paz com Deus mediante a fé em Jesus, e como resultado disso, vive essa paz no seu lar, no seu casamento, na vida profissional, financeira, na saúde física. Pai, traga paz às almas, aos corações dos teus servos, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai bendito, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da paz, o Deus das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Cuida de cada um de nós, nas necessidades de cada um dos teus servos. É o que nós a ti pedimos, a ti clamamos, no nome precioso de Jesus. Amém. Louvado seja o bom nome do nosso Deus. Amém, meus queridos. Meu querido e minha querida, nós estamos chegando ao final de mais uma escola bíblica dominical online. Enquanto não podemos nos reunir com as classes no templo, manteremos aqui, através da internet, um tempo de estudo da palavra do Senhor. Mas você que não faz parte do grupo de risco, pode estar participando da celebração que temos aos domingos às 19 horas no templo e às quartas-feiras também às 19 horas. No mais, que você tenha um domingo abençoado e que você e a sua família sejam também assim cuidados, abençoados, e que a paz de Deus repouse sobre a sua vida e sobre a sua casa. No nome de Jesus, vamos terminar com esta bela canção que nos faz depender e confiar no nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua vida, no nome de Jesus.